A paz do Senhor para a igreja, a paz do Senhor para os nossos internautas. Nós vamos agora fazer uma oração, iniciar a nossa escola dominical nesta manhã com a lição de número 8 da nossa revista. Amado Deus, poderoso Pai, Deus Todo-Poderoso, aqui estamos na Tua presença, agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia e pelo Teu poder. Senhor, prepara a nossa mente para que possamos aprender da Tua palavra. Tu és o Mestre por excelência, nós somos Teus servos. Ensina-nos, ó Pai, dá-nos condição nesta manhã. Em nome de Jesus, abençoa toda a Tua igreja. Vamos cantar um hino nesta manhã, o hino de número 259. É um hino relacionado à nossa lição. Dois, cinco, nove. Creio eu na Bíblia, o livro do Senhor, pois de Jesus Cristo mostra o doce amor. Todos os pecados apagados estão, paz e gozo tenho em meu coração. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus. Para minha Bíblia é o maná dos céus, mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divinal. Creio eu na Bíblia, ensina-me a cantar cantos de vitória e de amor sem par. Lindas melodias eu cantando vou, porque redimido pelo sangue estou. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus, mostra-me o caminho, é o maná dos céus. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divinal. Só a Santa Bíblia a santidade dá, este dom de Cristo prometido já. Todos os que buscam plena salvação, estas bênçãos só em Cristo acharão. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus. Para minha Bíblia é o maná dos céus, mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divinal. Lemos hoje a Bíblia para todo pecador, para que encontre Cristo Salvador, sendo sua vida livre de pecar. O divino livro ele vai honrar. Creio eu na Bíblia, o livro de meu Deus. Para minha Bíblia é o maná dos céus, mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divinal. Glória a Deus. Ainda vamos cantar mais um hino também. Refere-se ao assunto em pauta. Hoje vamos estudar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, pois só ela contém, é a palavra de Deus, só ela é o caminho para o céu. Hino de número 4,
499. Santa Bíblia para mim, és o meu tesouro, sim. Tu contens a lei de Deus e me mostras lindos céus. Tu me dizes quem eu sou, d'onde vim, pra onde vou. Tu repreendes meu falar, me exorta sem cessar, alumias os meus pés e me guias pela fé. Tu as fontes de amor do bendito Salvador. És a voz dos altos céus, do Espírito de Deus, que vigor pra alma dá, quando em aflição está. Me ensinas triunfar dentre os mortos do pecar, por tua santa letra sei que com Cristo reinarei. Eu que tão indigno sou, por tua luz ao céu eu vou. Santa Bíblia para mim, és o meu tesouro, sim. Amém. A paz do Senhor para você que se encontra no seu lar e a você que está aqui na nave da igreja. Um bom dia na santa e gloriosa paz do Senhor. Aos companheiros aqui da bancada, eu também os saúdo com a paz do Senhor. A lição de hoje, você que tem a revista, é a lição de número 8, 21 de fevereiro de 2021. Comprometidos com a palavra de Deus. O texto áureo: bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Se encontra registrado no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 28. A verdade prática: a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus, e isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras, como plena e total garantia de infalibilidade. Glória a Deus. A lição de hoje, no meu modo de vista, é muito sugestiva, muito confiante, porque coloca em pauta tudo que é importante no meio cristão, a palavra de Deus. A leitura bíblica em classe, se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, dos versículos 14 a 19, e 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 20 ao 21. Você que, porventura, não tem a revista e quer comparar ou participar com as Sagradas Escrituras em mão, 2 Timóteo, capítulo 2.
versículo 14 diz o seguinte: traze essas coisas à memória, ordeno-lhe diante do Senhor que não tenha contendas de palavras, que para nada aproveita, senão para perversão dos ouvintes. Versículo 15: procurar apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem o que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Versículo 16: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Versículo 17: a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais Himeneu e Fileto. Versículo 18: os quais se derivam da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Versículo 19: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Já agora no livro de Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, o versículo 20 se registra: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Versículo 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falam, inspirados pelo Espírito Santo. O objetivo geral de hoje, essa lição de número 8, demonstrar o nosso compromisso com a palavra de Deus, afirmar a autoridade da Bíblia, mostrar o zelo pela boa doutrina, pontuar os cuidados quanto aos mórbidos. Eu quero fazer ênfase aqui: doutrina é o que está na Bíblia. O que se refere a denominações são, me fugiu a palavra agora, socorro, costumes. Muito obrigado. Com a ajuda do Vanderlei ficou fácil. Então, a Assembleia de Deus tem os seus costumes, são regras, e a própria Bíblia diz: segui as autoridades constituídas. Se as autoridades constituídas da Assembleia de Deus criaram uma norma a ser seguida, isso é um parâmetro importante. Agora, doutrina é o que está na Bíblia. Doutrinar, ensinar, mostrar o caminho certo. Isso sim é doutrina. A gente tem com força de expressão de falar a doutrina da Assembleia de Deus, não. As normas da Assembleia de Deus, porque a doutrina é o que está na Bíblia. É a palavra de Deus. E faz lembrar agora o Espírito Santo, certo autor desconhecido deixou perpetuando as seguintes palavras: a Bíblia fechada é a palavra de Deus, aberta e sendo lida em silêncio é Deus falando ao homem, lida em voz alta é Deus falando pelo homem, mas será sempre Deus falando. Amém? Na explicação de Philip Schaff, a Bíblia revela a verdade em forma popular de vida e fato. O credo declara a verdade em forma lógica de doutrina. A Bíblia é para ser crida e obedecida. Ou seja, entre parênteses eu coloquei aqui, eu acrescentei, lâmpada para os nossos pés, clareia o nosso caminho.
Em outras palavras, a Bíblia precisa ser interpretada e compreendida para uma adoração consciente a Deus. Se encontra na Declaração de Fé das Assembleias de Deus, da CPAD, página 15, de 2017, esse documento. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17 e 18, é uma das referências bíblicas da lição. Todos os povos, filhas, filhos, jovens, velhos, servos, servas, o Espírito é ortogado a todos, independentemente do sexo, da idade ou da posição social. Deus não discrimina, nós homens é que discriminamos. Os últimos dias do Antigo Testamento, em Isaías 2:2, Oséias 3:5 e Malaquias 4:1. Nesse trecho citado de Joel, o texto hebraico diz: depois, e a Septuaginta, depois dessas coisas, Pedro interpreta o texto como uma referência específica nos dias da nova aliança, em contraposição nos dias anteriores da antiga aliança, ou seja, chegou a era do cumprimento messiânico pelo Senhor Espírito Santo. A mensagem central da Bíblia é a história da salvação, e através das páginas que ambos os testamentos há uma tríplice linha de desbratamento histórico, a saber, o portador da salvação, o caminho da salvação e os herdeiros da salvação, ou seja, simplificando a Bíblia, é o pacto de Deus com os homens, que as linhas que se desdobraram são de medidas desse pacto. Eu quero fazer, antes da sequência aqui, iniciando pela minha esquerda com Vanderlei, depois o irmão Leonardo, Richard. A palavra hebreu tem um significado que é passar pelas águas. Então, quando o povo de Israel, os hebreus, começaram a se apresentar, a notícia que corria era o seguinte: é aquele povo que saiu do Egito, que passou pelas águas do Mar Vermelho. As águas se abriram e o povo passou pela água. Quando se aproximou da terra prometida, o rio Jordão, que estava em sua capacidade de transbordamento, parou de correr. A mão de Deus parou o rio Jordão. Daqui para baixo continuou descendo. Atravessaram-se em direção à terra prometida. Outra vez passaram pelas águas. E eu quero levar a reflexão que o rio Jordão, quando foi barrado pela mão de Deus, ele não transbordou na cabeceira ou no decorrer dele, e ele estava no ápice da enchente. Então a palavra hebreu é passando pelas águas. Amém? A gente tem a força de expressão de falar o judeu é uma tribo. A tribo de Judá. Vanderlei. A paz do Senhor, mais uma vez. Irmãos, sem sombra de dúvida, todos que seguem ao Senhor Jesus creem na autoridade da Bíblia. Todavia, é sempre bom a gente relembrar, porque surgem a todos os momentos, a todo momento, vários ensinamentos que querem desfazer da autoridade da palavra de Deus. E um dos fundamentos
da Reforma Protestante dizia, o primeiro fundamento, o primeiro item que Lutero, e outros começaram a Reforma, eles usaram uma palavra em latim, sola scriptura, porque naquela época e até hoje, aqueles que ensinavam a palavra de Deus e tinham o controle da palavra, eles falavam em latim. Então se tornava difícil porque o povo não entendia nada. O povo ouvia apenas uma língua que já era morta. O latim é uma língua morta. É uma língua falada apenas em certos centros acadêmicos, e ela é conservada artificialmente, mas na verdade ela já morreu. Não existe um povo que fala o latim, existe uma organização. Então, quando Deus inspirou Lutero a fazer a reforma, ele usou uma frase, em latim, que significa só as Escrituras. Então, só a Escritura é a autoridade máxima sobre a vida daquele que reconhece em Deus, o Criador de todas as coisas, e em Jesus Cristo, o seu Senhor. Amém? Então isto fique bem claro, porque nós não podemos aceitar qualquer outro ensinamento que não esteja realmente baseado na Escritura Sagrada. Porque existem, e quando, principalmente para você que é novo convertido, logo pode aparecer alguém para você trazendo uma doutrina diferente, baseada na Bíblia, mas também num outro livro. E o escritor aqui, o comentarista, ele cita, por exemplo, os Mormons, que é chamada, tem um título bem grande, a Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias. Só não é verdade isso. Eles têm a Bíblia como regra, mas tem também o livro de Mormon e ainda outros livros. E esses livros têm a mesma autoridade da Bíblia, e às vezes em assuntos até mais. Então não aceite, e cabe aqui até você aplicar o que está escrito na própria lição, Evita os falatórios profanos. Então você que é novo convertido, evita até conversar longamente com essas pessoas acerca da Bíblia. Outros assuntos talvez sim, mas acerca da palavra de Deus não, porque nós temos a Bíblia como regra de fé e prática, autoridade máxima. A Bíblia não erra, não contém erros, ela é a palavra de Deus, é Deus falando conosco, como já foi dito aqui pelo nosso antecessor. E os nossos fundamentos, que é o segundo item, muitos pensam que nós baseamos a nossa doutrina na emoção. Não é verdade. Nós nos baseamos no conhecimento, na experiência viva. Nós procuramos a doutrina, o ensinamento da Bíblia, da palavra de Deus na Assembleia de Deus é este, que cada crente tenha uma experiência viva com o Senhor, porque a minha experiência pode ser boa, mas ela não serve para você. Você precisa ter a sua experiência com Deus. Cada um de nós tem uma vivência, se perguntarmos aqui, cada um, quando aceitou Cristo, passou por um processo, teve um encontro com Cristo. É isto que nós nos baseamos, não apenas no intelecto, não apenas em ensinamentos bonitos, não, uma experiência viva com o Senhor Jesus Cristo. Uma outra, ainda finalizando, o item 3 diz que nós não somos deístas. O que é deísta? Deísta é aquele que crê em Deus, porém ele imagina que Deus está tão longe que criou o mundo e deixou as coisas correrem. É uma doutrina dos muçulmanos. Os muçulmanos creem assim, que é impossível se chegar a Deus. Deus é soberano,
eles o respeitam, creem em Deus, mas porém um Deus tão distante que é inalcançável. Não é este o Deus que nós cremos. Pois não. Tem a idolatria a uma pedra, e todo muçulmano tem de visitar pelo menos uma vez na vida a cidade de Meca e ficar rodeando aquela pedra. Pedra não fala. A pedra anda no leito do rio quando é envolvida pela correnteza. Do contrário, não tem vida. Perdão. Obrigado. Mas bem lembrou aqui o nosso irmão Scofield. Os muçulmanos, eles têm uma pedra, né? E essa pedra encontra-se numa certa cidade, e pelo menos uma vez por ano, na vida, todo muçulmano deve visitar essa pedra. E a pedra é preta, e eles dizem que ela era branca. Isso ficou preta por causa do pecado dos homens. Irmãos, uma idolatria. Vamos orar por este povo também, para que o Senhor salve. O nosso Deus é presente na nossa vida. E todos aqueles que têm uma doutrina de um Deus distante, então eles têm que ter alguma coisa próxima que eles reverenciam, uma pedra, uma imagem, algo assim. Se você chegar aqui agora no nosso recinto, não vai ver a imagem de nada, porque o nosso Deus está presente. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor. E nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Se você quiser ver Jesus, olhe para a vida de um cristão, você estará vendo o Cristo vivo. Então, nós não somos deístas, o nosso Deus não está longe. Nós somos teístas. O que quer dizer? O teísta é aquele que tem um Deus participante. E lá em Hebreus capítulo 1, tem um versículo que diz assim: havendo Deus muitas vezes falado ao homem de muitas maneiras, pelos profetas, pelos pais, a nós falou-nos estes últimos dias pelo Filho. Está na tela. O que quer dizer isso? Deus sempre se preocupou em falar com o homem, desde a criação. A Bíblia diz que pela viração do dia, todas as tardes, Deus falava com Adão. Deus falava com a sua criação. O pecado é que nos distanciou de Deus, mas mesmo assim, Deus enviava sempre alguém para falar. Então Deus, ele é presente na vida do ser humano. Basta que o ser humano abra espaço para Deus. O que acontece nos dias de hoje, e vem acontecendo através dos tempos, é que nós arranjamos tantas coisas que não abrimos espaço para que Deus fale. Mas quando nós abrimos o coração, Deus quer sempre falar conosco. Amém? Creia que Deus está bem perto e tem prazer de comunicar com a sua criação. Não é um Deus distante, é um Deus presente. Aleluia. Aliás, um dos títulos de Jesus, Emanuel, quer dizer Deus conosco. Deus está sempre conosco. E aqui o texto diz: nós temos a Bíblia, né, que é chamado cânon sagrado. O que é cânon? Cânon era algo que passou por uma medida. Então os livros da Bíblia passaram por um crivo, por um exame minucioso, e todos têm a mesma medida. Então por isso é chamado cânon. Então a Bíblia em si é um livro completo. Não se pode acrescentar nada, nem tirar. Mas nem por isso Deus deixou de falar conosco. Ele sempre tem algo a nos dizer. E quando nós lemos a palavra, a nossa mente se amplia. Por isso, um dos itens da lição é: nenhuma escritura é de particular interpretação. Deus dá a cada um o entendimento da palavra, não apenas uma pessoa. E na lição passada, o comentarista dizia
que o nosso culto, é um culto participativo, porque nós temos o pregador que prega, mas temos o irmão que vem dar um testemunho acerca daquilo que Deus fez na sua vida. Nós temos as crianças louvando ao Senhor, nós temos os jovens, o coral, a orquestra. É um culto dinâmico, não apenas um culto em que alguém fala e os outros reverentemente ficam em total silêncio. Não, no meio do nosso culto, Deus se manifesta, Deus revela, Deus renova com o Espírito Santo, Deus faz maravilhas. E eu encerro aqui. Que Deus continue abençoando a sua vida. Queria abrir um parênteses aqui antes do Leonardo. Eu tenho na minha biblioteca várias Bíblias, livros, porque quando cursava o bacharel, era uma exigência dos professores termos Bíblias de estudo, mais de uma, e Bíblia de outras denominações. E numa dessas denominações, por ética, não vou falar o nome, é cortado da Bíblia esse versículo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa denominação tirou fora esse versículo. Se o próprio Deus disse, eu sou o Alfa e o Ômega, quando Deus criou o homem, ele coloca no plural, façamos ao homem segundo a nossa imagem e semelhança. Se estava no plural, tinha mais de duas pessoas. A Santíssima Trindade se fazia presente. Essa denominação aboliu esse versículo e fala muito pouco de Deus. Já outras denominações, pegando aqui um apêndice no que o Vanderlei colocou, e acrescentando uma orientação ao novo convertido, você vai, leva para casa uma rosa, uma água, algo assim parecido, porém, essa é a água pura. Quem tem sede, vem a mim, beba. Está escrito aqui na Sagrada Escritura. Aqui está ungido a palavra de Deus. Não é pegar versículos separados e criar ali certas campanhas simplificando. A tendência é arrecadar condições financeiras. A gente vê, não preciso frequentar outras denominações, a gente vê na televisão que o sentido daquilo é uma pequena modificação. Então, se você tem a Bíblia, se você pertence à Assembleia de Deus e alguma coisa te deixou em dúvida, procure uma autoridade, procure alguém que possa instruí-lo de uma forma correta dentro da Sagrada Escritura. É um conselho que eu deixo. Léo? Amém, irmãos. A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Mais uma vez, nós estamos aqui para falar dessa lição que é muito importante para as nossas vidas, comprometidos com a palavra de Deus. Um título bastante relevante, né? Porque, de fato, a Bíblia Sagrada, ela é o livro mais importante da existência humana. Porém, nos nossos dias, embora com tantas Bíblias escritas no mundo,
nós temos observado que os homens, muitos de nós, temos deixado essa palavra em segundo, terceiro, planos. Então, quando o comentarista ele fala comprometidos com a palavra, é como se ele dissesse para mim, Leonardo Ferreira da Silva, comprometidos com o seu alimento. Porque a Bíblia Sagrada, irmãos, ela é o alimento do Espírito, do nosso Espírito. Não existe outra forma, outro meio, a qual o homem possa ter contato com Deus, a não ser pela Bíblia Sagrada. Não existe outra forma. Não existe outra forma de você crescer espiritualmente, conhecer sobre Deus, sobre a existência, senão pela Bíblia Sagrada. Não existe outra forma. Então, nós vemos que, embora nós termos esse conhecimento, muitos de nós não levamos isso tão a sério, Tem pessoas que não têm o hábito de ler a Bíblia. Tem pessoas que ela não se preocupa em conhecer as Escrituras, Enquanto passa horas, dias em estudos de outros livros de cunho científico, de buscar outro tipo de conhecimento, que ela acha que é importante para granjear meios de condições para a sua vida física, ela ignora essa realidade que o comentarista diz que é a Bíblia Sagrada, Você vê que a força que nós empregamos para adquirir o conhecimento secular, ele é muitas vezes maior, Nilson, do que o que nós empregamos para alcançar o conhecimento de Deus. Muitos de nós aqui têm mais 20, 30, 40 anos de igreja e sequer nunca leu a Bíblia nenhuma vez. Nenhuma vez. Só para os irmãos entenderem o que eu estou querendo dizer. Então, é a mesma forma de nós querermos ignorar o arroz e o feijão da cultura brasileira. Seria mais ou menos assim, né, Charles? Por quê? Porque quando eu ignoro isso, eu estou ignorando o meu próprio alimento. Então, quando você deixa de comprometer-se com a Bíblia Sagrada, você está deixando de comprometer com o seu próprio alimento. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada é o alimento do Espírito. É através da Bíblia Sagrada que nós alimentamos o nosso Espírito. Os irmãos querem ver um exemplo? Quando eu me converti, eu não conhecia, eu não sabia que foi Lutero que escreveu as normas da Reforma Protestante. Eu não sabia. Mas a Bíblia é tão poderosa que o Espírito de Deus, ele me convenceu sem eu ter nenhum conhecimento das histórias da Bíblia. Ele me convenceu. Então a Bíblia, a autoridade da Bíblia é bem superior, é maior do que qualquer escrito que existe. E eu fui tão convencido que eu me lembro que antes mesmo de eu ir ao templo, eu já tinha decidido a aceitar Jesus. E todos que estão aqui tiveram essa experiência. Antes de conhecer qualquer livro de conhecimento dos grandes escritores, não é? Um versículo só da Bíblia foi capaz de convencer nós. O Espírito de Deus usou uma palavra só para nos convencer. Então, só para que os irmãos entendam. Agora, quando eu vim para a igreja, que eu passei a estudar outros livros.
Mas a autoridade da Bíblia, sozinha, ela nua aqui, ó, os 66 livros, ela tem essa capacidade instrutiva de instruir o homem. É por isso que nós devemos ler a Bíblia. É importante que nós leiamos outros livros? Sim, é importante. Mas mais importante é você ler a Bíblia Sagrada. Então, quando Paulo escreve instruindo Timóteo, para que Timóteo, ele apresentasse diante de Deus como obreiro aprovado, que maneje bem a palavra, ele estava falando dentro desse contexto. Porque é como o pastor Scofield disse, um homem escreve uma coisa, tira um pouquinho, o outro escreve outra, tira outro pouquinho. Mas se você for na Bíblia, não. Eu não tenho medo nenhum, eu até comentei com o irmão ontem, eu gosto de ler a Bíblia, por quê? Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela não vai me deixar no escuro. Não vai. Ela sempre vai me guiar para o lado correto. Você pode ser o mais novo convertido que você for. Se você ler a Bíblia e pedir o Espírito de Deus para ensinar você, você não vai errar. Agora, se você ficar lendo livro aí, porque hoje em dia os pregadores dos nossos dias, não é crítica não. Eles parecem que têm mais prazer de falar de um escritor famoso do que da própria Bíblia. Você já observou isso? Ah, eu li o livro do pastor, o fulano de tal falou assim, 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 assado. E aí o povo gosta. Por que não baseia só nos escritos que Jesus Cristo falou? Para mim, se você falar só dos escritos que Jesus falou, eu vou sair satisfeito, realizado. Porque é suficiente, irmãos. Por que tem tantas falsas doutrinas no mundo? É por isso. É porque muitos homens acharam-se tão importantes e escreveram coisas que para eles é mais importante do que a Bíblia Sagrada. Então aqui, o zelo pela doutrina, né? O que é doutrina? Vem do latim, doutrina, que literalmente significa o ensino, né? Mas o termo apresentado vários níveis de significado de acordo com o seu contexto. Quando o texto sagrado expressa e perseveraram na doutrina dos apóstolos, isso significa que os discípulos permaneciam seguindo o ensino dos apóstolos. Agora, por que agora, Nilson, há mais de 2000 anos atrás, nós sabemos que foi tão eficaz o ensino dos apóstolos, por que agora nós vamos mudar? Né? Por que agora nós vamos deixar de seguir os ensinamentos dos apóstolos? Que o que muitas pessoas estão fazendo nos nossos dias. Não! Agora, nós tendo esse entendimento, nós vamos colocar ele em prática. Nós vamos continuar vivendo a doutrina dos apóstolos. E aí, as heresias não vão ter acesso a nós. Por quê? Porque nós estamos firmados no que foi escrito pelos apóstolos, né? Então, essa lição ela é muito propícia para isso, irmãos. Para essa relevância da nossa compreensão das Sagradas Escrituras. É preciso nós voltarmos a ser educados, né, no nosso dia a dia, comprometidos com a leitura da palavra, comprometidos com o temor à palavra, porque assim nós vamos crescer crentes maduros, crentes firmes, crentes perseverantes na palavra de Deus, né? Vamos ter capacidade de ensinar as outras pessoas. Então, eu quero agradecer ao pastor Scofield por esse breve oportunidade e que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. As horas elas voam, né? Eu cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. A mim coube o tópico 3, cuidado quanto aos modismos, né? E
eu estava aqui pensando e lembrando da época de Jesus, em que o Sinédrio se reuniu para discutir a questão do movimento daquela época, que era um movimento de pessoas seguindo a um homem chamado Jesus de Nazaré. E o Sinédrio começou a discutir aquela situação, e um dos sábios daquele Sinédrio levantou e disse: olha, vamos apenas observar, porque se esse movimento for de Deus, ele vai permanecer. Mas se ele não for da parte de Deus, ele vai acabar como muitos outros acabaram. Então significa que muitos outros movimentos aglomerando, chamando pessoas, já aconteciam na época de Jesus, e eles não tinham fundamento, por isso que eles acabavam. Então é o modismo, né? A pessoa levanta, tem uma boa oratória, tem um bom discurso, uma boa locução, e ele atrai muitas pessoas com aquelas campanhas. Então os modismos já eram comuns na época de Jesus, mas a diferença daquilo que é modismo, que passa e o que fica é o fundamento. Então, se tiver fundamento, permanece, né? A igreja cristã surgiu ali daquele movimento que tinha fundamento, que era baseado na palavra de Deus. Então, por isso que ele permaneceu. Então, a questão era analisar o fundamento. Se tiver fundamento, vem da parte de Deus e ele permanece. Se não tem fundamento, ele vai embora. E se nós vamos a Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 4, versículo 14, ele diz assim, também se referindo aos modismos. Só que ele usa, hoje a gente fala moda, né? Depois eu vou explicar um pouquinho sobre a palavra moda, mas naquela época eles não usavam a palavra moda, né? Acho que nem existia a palavra moda naquela época, né? Mas eles se referem a isso com um termo bastante interessante, que diz assim, Efésios 4:14, diz assim, para que não mais sejamos como meninos, né? Agitados de um lado para outro. Eu vou acabar de ler o texto, mas eu queria parar primeiro aqui. Para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para outro. Bom, gente, toda criança, ela é saudável, ela é agitada, né? Alguns mais, outros menos, né? Toda criança gosta de pular, gosta de andar. Então, ele toma como referência aqui, como exemplo, as crianças. A criança, ela é agitada, ela fica pulando de um lado para outro. E será que nós temos crentes agitados hoje, que vivem pulando de uma igreja para outra? Será que essas crianças aqui não eram um toque dizendo assim, não seja como criança pulando de um lado para o outro, né? De moda em moda, como se dizia hoje, não fique hoje seria assim, Paulo dizer assim, não fique de moda em moda, né? Vem uma moda, você está nela, vem outra moda, você pula para outra. Não fique de moda em moda, hoje a linguagem seria essa, talvez. Mas ele coloca assim, não seja como crianças, né? Agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo vento de doutrina. Então, aqui quando ele diz todo vento de doutrina, ele refere-se à moda. Por que vento? Porque vento significa que é passageiro, né? Como eu disse, a moda também ela é passageira. Hoje se está usando um vestido tal, às vezes as mulheres de calça de boca de sino. Mas aqui no próximo verão, aquela boca de sino ninguém usa mais. Se a mulher usar aquilo ali, eles vão, né, ser motivo de chacota, já é outro estilo de roupa. Então, ela passa, né, como se fosse uma estação. Então, não seja levado por todo vento de doutrina. Vento de doutrina é vazio. Você pode olhar também que vento, além de ser passageiro, significa que é vazio, não tem fundamento. Então, ele adverte aí com relação a esses modismos aí, e no sentido que a igreja precisa ter fundamento. Então ele diz aqui, nosso cuidado com a doutrina deve ir além do combate aos modismos e servir para defender a nossa fé das seitas e heresias e refutar os erros que se opõem aos ensinos bíblicos. Então ele ressalta aqui que além de estarmos atentos aos modismos e não entrarmos nos modismos, não ficar pulando, né, de um lado para outro como criança, nós devemos dar atenção também às heresias,
Porque as heresias também são distorções do ensino bíblico. Não é só os modismos que são distorções do ensino bíblico, mas as heresias também. E as heresias eram comuns naquela época e também são comuns, né, encontrarmos ainda até hoje, nos nossos dias. Então, defender a nossa fé das seitas e das heresias. Já foi citado aqui, né, pelo Scofield, de uma seita, né, que ela não é uma religião, que distorceu a palavra de Deus, né? Ela distorceu alguns textos para se adequar àquilo que ela prega, que é erroneamente sem fundamento. Então, essa distorção, essas heresias, e refutar os erros que se opõem ao ensino bíblico. Erros que se opõem ao ensino bíblico, há erros não só das heresias, mas há erros também que são fora da igreja. Então, até aqui nós falamos dos erros mais comuns no meio interno da igreja, né, as coisas que acontecem no meio, tem as modas, as heresias aceitas, que elas tentam entrar no meio da igreja e corromper a igreja, mas existem os erros que afetam a igreja que estão na escola. Nossos filhos, quando estão estudando com professores que muitas vezes não são cristãos. Muitas vezes é uma pessoa que é ateu. E ele vai pregar o quê? Que Deus não existe. Né? Ele vai pregar o quê? Que o mundo foi criado pelo Big Bang. Isso é uma afronta ao ensino bíblico. Isso também é uma afronta, é um erro, é um ensino errôneo, né, que vem uma afronta ao ensino bíblico. Daí tem a necessidade das crianças, de todos nós, participarem da escola dominical, para ter fundamento, porque quando chegar na faculdade, você tem condição de discutir isso com o professor. Espera aí, professor, a Bíblia diz aqui, né, no texto de João, como ele leu, um pouquinho mais à frente daquele versículo, né, eu vou até pegar aqui, acho que dá tempo, né, para a gente contextualizar. Diz assim, fui para o Apocalipse. Opa. João diz que todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada se fez. É isso que está lá no texto lá. Todas as coisas foram criadas por ele, né? Ele fala do verbo, o verbo na frase é o quê? É o que faz a ação. Se você pegar toda a frase, quem age ali, quem pratica alguma coisa é o verbo. E o texto diz que Jesus é o verbo, é o que pratica a ação, é o que faz, né? E diz que sem ele nada do que foi feito se fez. Ou de tudo que existe na natureza, desde os animais, as plantas, o ar, tudo que foi feito por ele. Opa, quem criou o mundo? Foi Deus. Aí a primeira contextualização, a primeira contraposição do Big Bang. O Big Bang diz que as coisas surgiram ao acaso. O acaso? Não, a Bíblia diz que foi Deus que fez. Nada, nenhuma plantinha aqui surgiu sem a ação de Deus. Né? Ele fez todas as coisas. Aí fala assim, tá, você não acredita que existe Deus, né? As coisas surgiram ao acaso. Então tá, vou pegar aqui uma poeira, vou jogar aqui para o ar. Essa é a teoria do Big Bang, era uma poeira cósmica. Agora, você acredita que essa poeira, essas partículas, você nem está vendo aqui, isso a gente só vê quando o sol está batendo assim, em algumas situações especiais, elas tão minúsculas, viraram um planeta igual ao mundo. O que é mais fácil, acreditar que essa poeira virou a Terra, virou a Lua, da hora para outra, ou acreditar que um ser superior fez isso com toda magnitude, toda excelência? Então é mais fácil crer na Bíblia do que na sua teoria. E se você diz que foram de gases, que é pior ainda, quem criou esses gases? E aí ele não sabe responder. Porque a origem da criação de todas as coisas é Deus. E a palavra de Deus é verdadeira. Por isso que é importante nós lermos e conhecermos, para não sermos levados por qualquer vento de doutrina e até ensinamentos errôneos que estão fora, né, do perímetro da igreja, da área da igreja. Então, modismo, como já foi dito, modismo é aquilo que é comum ou com maior frequência em uma população. Na roupa que é mais comum, é a roupa mais usada, é o tipo de roupa mais usada, é o estilo que todo mundo, em sua maioria ali, passa a seguir, a usar por um período de tempo. E ele dá exemplo aqui de modismo, para a gente contextualizar os modismos na igreja, e ele faz uma pergunta aqui, ele diz, quem não se lembra do dente de ouro? Eu queria perguntar para os irmãos aqui, quem lembra do dente de ouro aqui? Eu não lembro, não.
Ó, tem dois aqui que lembram, né? Não é da minha época, tá? Então eu não sei explicar sobre o dente de ouro, porque eu não lembro desse dente de ouro, não. Mas a unção do caicai, eu lembro, o sopro santo, a febre dos anjos subindo, anjos descendo, né? Isso tudo é modismo sem fundamento bíblico e que passou, né? Que essa geração atual conhece, a futura nem vai conhecer igual o dente de ouro, né? Daí a questão do modismo, né? E nós devemos prestar muita atenção. Eu já aqui em Minas Gerais, uma vez eu vi uma propaganda na rádio de uma igreja que falava o seguinte: chamava as pessoas para o culto porque tinha um sopro lá que emagrecia. E olha que é uma pessoa super conhecida, chegou a dar esse desvio doutrinário, né? O culto era um sopro que emagrecia. Então você vê aí como que... E há pessoas que vão. Então a necessidade de ter fundamento para não ser levado. Então, só para a gente concluir essa parte aqui, ele traz mais pontos. Procura apresentar-te aprovado. Apresentar a Deus aprovado significa estar disponível, testado e aprovado. Então, para você ser testado, para você fazer um teste, uma prova, você precisa de quê? Você precisa de estudar. Então, você que está em casa, não veio na escola dominical, a gente entende por causa do Covid, mas leia a lição da escola dominical. Você precisa estudar, né? Porque na hora que você for testado, você tem a resposta. Na hora que alguém vir com a heresia, porque ela é sutil, ela não é na cara, ela é sutil, você vai assim: opa, não é assim que está escrito. Não é assim que é o fundamento. E aí você vai ser diante de Deus aprovado. Então a necessidade de questionar as coisas que são ensinadas, estudando na palavra de Deus. É questionar lendo e buscando o fundamento. Eu não entendi onde que é o fundamento, onde que é o texto que fala sobre isso. Vamos ao fundamento, porque aquele que tem fundamento, ele não é levado por vento de doutrina. Ele como aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. E a casa que é sobre a rocha, ela não cai no vendaval. Então, ter fundamento é ser edificada a casa sobre a palavra de Deus. Então, vamos lá. A igreja naquela época e atualmente já enfrentou uma avalanche de heresias e aberrações doutrinárias. É o que traz aqui a lição. E se você tem um obreiro aprovado, que conhece a palavra de Deus, ele vai saber identificar e conduzir a igreja no caminho certo, que é o que fala aqui, né? Que maneja bem a palavra de Deus. Manejar a palavra de Deus não é ser apto a achar um livro bíblico com rapidez. Não é isso. Manejar a palavra de Deus é conhecer os fundamentos e, de acordo com o tema, trabalhar o tema. Por exemplo, o texto áureo diz que bem-aventurado o que ouve, bem-aventurado o que guarda as palavras, né? Bem-aventurado o que guarda a palavra de Deus. Bem-aventurado o que ouve a palavra de Deus e o guarda. Então traz dois verbos: bem-aventurado o que ouve a palavra e o que o guarda. Mas se nós fôssemos pegar outro texto que fala sobre isso, qual seria o outro texto? Já seria Apocalipse 1:3, que além de falar que é importante, que é alegre, feliz aquele que guarda, aquele que ouve, ele fala que nós precisamos de ler a palavra. Que diz lá: bem-aventurados que leem, bem-aventurados os que ouvem, e bem-aventurados que guardam, e o fim está próximo. Então lá ele adiciona aqui mais o verbo ler a palavra. Nós precisamos ler a palavra. Ler, ouvir e guardar. São os três verbos importantes aqui nessa lição. Então eu acho que dentro do tempo aí permitido, encerro com essa colocação: como obreiro que não tem de que se envergonhar. Se nós zelarmos pela palavra de Deus e praticarmos a palavra de Deus, nós não teremos do que se envergonhar. Com sabedoria ao usar o culto, ao púlpito, ao pregar, para não atacar ninguém, para não ofender nenhum irmão, mas cumprir o propósito que é ensinar a palavra e corrigir. Muito obrigado, professor. Muito bem explicado. Eu só queria, não é crítica,
é só uma visão diferente. A própria palavra diz, bem-aventurado aquele que ouve. Tem alguns que não conseguem ler porque não sabem ler. Então tem de ser respeitado isso. E outra, a gente basear em grandes escritores é como estar sobre ombros de gigante. Você sobe no ombro do gigante, a sua visão vai ficar mais profunda. Você vai poder enxergar mais longe. Então, se for ler algum livro que tenha referência bíblica, livro sem referência bíblica deixa a desejar. Só uma questão de esclarecimento. Sobre ombros de gigante, lições passadas eu falei sobre isso. Se referindo ao pastor Jorge Luiz Teodoro, que está em fase de recuperação. O pastor Vandeci se encontra ausente, porque está substituindo o pastor Jorge em um trabalho eclesiástico na cidade de Sabará. Por essa razão ele não está aqui. A conclusão, nós temos o compromisso com a palavra de Deus e cremos que ela é a única revelação de Deus escrita para a humanidade. Se somos a imagem e semelhança de Deus, temos que procurar uma forma de absorver. Quando a gente é criança, eu, por exemplo, quando era criança, Vanderlei deve lembrar disso, usava-se galochas, era um sapato de borracha que cobria o sapato de couro. Então, quando estava chovendo, não se usava bota, usava-se galocha. E a galocha marcava os lugares onde meu pai pisava. Eu tinha que fazer uma abertura bem grande das pernas para pisar nos lugares do meu pai, porque queria ser igual ao meu pai quando eu crescesse. Nós temos que ser igual ao nosso Pai Celestial para crescermos na palavra de Deus, estudando a palavra. Se eu não sei o ler, eu tenho que ouvir. Eu tenho que procurar aquele que conhece e que vai esclarecer as minhas dúvidas sem precisar ler. Mas aquele que sabe ler, faça uso de bons livros com referências bíblicas. Está lá a referência bíblica? Pega a Bíblia e confere. Não só uma, confere em duas, principalmente Bíblia de estudo. A Bíblia de estudo tem a Bíblia, a palavra normal, e no rodapé ou paralelo tem um comentário bíblico daquele que traduziu, daquele que escreveu aquela Bíblia. Hoje em dia tem várias Bíblias. Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia de poder aquisitivo, Bíblia da salvação. Bíblia tem demais, mas confira. Não se deixe levar na primeira opinião. A própria palavra diz que apóstolo é aquele que viu ou andou com Jesus. Ah, mas e Paulo? Paulo viu Jesus. Eu já vi pregador falando que Paulo caiu do cavalo. A Bíblia não traz cavalo, não. Quando passa nessa referência aí, não. Não tem cavalo. Ele caiu. Eu posso estar de pé e posso cair, vinha a cair no solo, sem precisar estar montado em alguma coisa. Então, são acréscimos para poder criar um oba-oba no nosso meio. Mas o sentido da palavra tem que ser respeitado. No pregar, não é chegar aqui e tomar o púlpito é aquele móvel que fica aqui, que em português chama-se parlatório, é o lugar da palavra, lugar de palavra. E ficar buscando um oba-oba. Tinha um irmão que era porteiro ali no Templo Central, ele saía para pregar essas denominações que agora estão brotando igual pipoca. Igual pipoca. Ah, a Assembleia de Deus está esvaziando. Claro, estão procurando um movimento oba-oba, neopentecostais. Eu sou bispo. Que bispo? Até que deve-se em consideração o bispado. Mas apóstolo, eu afirmo, baseado nas Sagradas Escrituras, apóstolo é aquele que andou com Jesus, ouviu Jesus, viu, e provou.
Certa ocasião fui pregar aqui, Vanderlei, no Goiânia. Eu fazia parte da igreja do Goiânia ainda, me convidaram para pregar, porque me viram como motorista e me chamaram para pregar. Aí eu fui sentar numa cadeira e ficava vazia no altar. Aí o dirigente, não, aí não pode sentar, não, aí é a cadeira do anjo. Não sei se espírito senta. Na hora me veio aquela passagem bíblica de Isaías. Hoje cumpriu-se as escrituras quando Jesus disse. Aí ele ocupou aquela cadeira, que é a cadeira do Messias. Ele ocupa a cadeira, eles querem apedrejá-lo, querem julgar ele de barranco abaixo, e ele saiu no meio deles, dá licença, dá licença, dá licença. Com toda a autoridade que lhe é constituída. O ser, o único corpo que está no céu. Volto a reafirmar. Quando Jesus apareceu para Tomé, ele falou, toca aqui na ferida, Tomé. Espírito, alma, não tem ferida. Só corpo tem ferida. E hoje nós vamos ver a cicatriz dos cravos nas mãos de Cristo, se seguirmos a palavra de Deus, se dermos ouvido à doutrina, se lermos, se eu tenho condição de ler, eu vou ler, eu vou estudar. Mas antes de abrir a palavra, vou pedir ao autor das Sagradas Escrituras, o Senhor Espírito Santo, que se faz presente aqui no nosso meio. E onde houver 2 ou mais pessoas, Ele estará presente, Ele se faz presente. Que me dê o esclarecimento. E quando eu tomar a posição de trazer ao conhecimento a noiva de Cristo a palavra, que não seja coberta de heresias, que não seja, como se diz aí, encher tripa. A linguiça já está cheia, é encher tripa, ficar colocando, não é assim, Nilson? Colocando carne dentro da tripa. Que não seja para encher tripa, para fazer movimentos, mas que seja honesta, pura e agradável aos nossos ouvidos, a palavra de Deus. Richard, por favor, ore, logo após estarei ministrando a bênção apostólica. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por mais essa escola dominical, pedimos ao Senhor que continue abençoando as lições, que nós possamos estar sempre aprendendo cada vez mais de como te servir, ó Pai, e como sermos aprovados pelo Senhor, seja com a tua igreja, seja com todos que estão nos seus lares, que estão aqui presentes. Abençoe, Senhor, o culto à noite, ó Pai, e nós te pedimos e te agradecemos por todas as bênçãos em nome de Jesus. Amém. Suas mãos, que o grande amor de Deus, as graças do Senhor Jesus e as eternas consolações do Espírito Santo estejam com todos e todos digam. Tem um versículo bíblico que desde quando eu me converti eu me pego nele, Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra